pensamento e dificultam o nosso entendimento dos textos, das palavras escolhidas para essa noite. Aos encarnados nós pedimos que se concentrem nas preces, pois é através das preces, das orações, que nós conseguimos uma conexão mais intensa com os nossos irmãos do plano espiritual, facilitando o trabalho da fluidificação das águas que são aqui trazidas, facilitando o trabalho do passe, facilitando a administração dos medicamentos fluídicos àqueles necessitados, facilitando o estabelecimento da atmosfera de conforto espiritual que todos nós sentimos dentro desse ambiente. Então, as nossas preces são de extrema importância. Quero pedir a todos uma vibração para a irmã da nossa companheira de casa, Cilinho, conhecida por Cilinho. Hoje desencarnou a irmã dela, Maria de Fátima Andrade Gomes. Que a espiritualidade receba o seu espírito, que a espiritualidade conforte a sua família e que todos possam, na graça de Deus, seguir adiante, cada um com sua jornada, cada um em um plano. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. Hoje nós temos aqui a satisfação de receber nosso companheiro Sargento Pereira, que gentilmente veio trazer para nós uma palestra, eu diria, não exatamente dentro dos fundamentos da doutrina, mas dentro dos fundamentos da sociedade, dos cuidados que cada um de nós deve ter, principalmente em casa, no trabalho, onde quer que estejamos. Então, a partir do momento que tomamos conhecimento de determinadas informações, passamos a ser responsáveis, corresponsáveis por cada uma das situações. Não podemos mais alegar o desconhecimento. Pereira, fique à vontade. Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Meu nome é Sargento Ferreira, né? Eu vim aqui fazer um treinamento de brigada de incêndio, do Sofinote aqui do centro, para a gente ter o alvará aqui do centro e estar trabalhando com o alvará mais organizado. E aí ele me convidou, né? Eu me senti lisonjeado de poder estar aqui hoje para falar para vocês, ter noção de... O microfone pode falar longe dele assim, só se ficar direcionado para ele, dá tudo certinho. Mas está todo mundo ouvindo bem? Aí como ficou melhor. Obrigado. Então, para a gente falar um pouquinho de que ele me convidou para a gente falar um pouquinho de primeiro socorro, né? Que ele achou interessante quando eu falei na palestra de brigada de incêndio sobre primeiro socorro, sobre o que a gente pode fazer, sobre o tanto que o primeiro socorro pode ser importante para a gente lá na residência, para a gente lá na casa da gente, na hora que a gente menos espera, a gente se depara com a situação onde, se a gente tivesse um conhecimento básico de primeiro socorro, talvez a gente não perderia uma vida, ou talvez a gente evitaria que fosse um grande problema, né? Fosse um problema mais tranquilo, tá certo?
qualquer momento que a gente estiver falando aqui, o pessoal pode interromper, perguntar, a gente está à disposição para falar. Tá? No finalzinho eu vou falar alguma coisinha aqui de combate a incêndio, que é uma noção básica também, que eu estava explicando para o seu Finote, a gente falou, vamos falar isso aí também, o pessoal ter uma ideia do que é que eu estou falando. Tá certo? De primeiro socorro, quando a gente fala de primeiro socorro, o que o pessoal entende como primeiro socorro? Eu vou te. O microfone eu não estou meio familiarizado. Quando a gente fala de primeiro socorro, o que a pessoa entende como primeiro socorro? Pode ficar à vontade para falar. Quem fala? Vamos lá, filho. Nós já fizemos a aula, fala aí para nós. Não, eu já sei, esse aí. Fala comigo aí, fala aí. O socorro inicial. Isso, é o socorro inicial. O que é primeiro socorro, gente? É uma ação que a gente faz no primeiro momento que a gente tem qualquer situação adversa na nossa vida. Um trauma, né? Que é uma queda, que é um passa-mal que a gente fala, que é um desmaio, que é uma crise convulsiva, tá certo? Então esse é o primeiro atendimento que se dá, isso chama primeiro socorro. Quando a gente fala de primeiro socorro, primeiro a gente tem que entender o primeiro socorro, entender o problema. Se eu entender o problema, eu começo a dar uma continuidade para me fazer um tratamento desse problema. Né? Eu tenho uma crise convulsiva, aí eu tenho que saber como que eu vou tratar a crise convulsiva, ou se não saber o que se deu para essa crise convulsiva. Eu tenho um desmaio, eu tenho que saber o que aconteceu para ter esse desmaio. Então, como que eu vou fazer? Primeira coisa, a gente tem 3 sinais vitais muito importantes e básicos. Esses são os básicos, esse é para todo mundo saber. Da criança de 5 anos até nós lá, dos 70, 80 anos. É o básico do básico. Quais são os 3 primeiros sinais vitais básicos que vocês acham que a gente precisa saber? Fala que agora a gente vai ver um sinal vital. Qual que é? Pode falar comigo. Batimento cardíaco, respiração, falta só um. Para a gente fazer o primeiro atendimento. Oi? Temperatura. Então nós temos 3 sinais vitais: frequência cardíaca, respiração, temperatura. Com esses 3 sinais vitais em mente, eu consigo fazer o primeiro atendimento. Lá na minha casa, no postinho de saúde, no pronto-socorro, aqui no centro, onde que a gente precisar. Só com essa noção. Então a gente guardou lá, sinais vitais, 3. Vou verificar esses 3 sinais vitais. Quando eu falo verificar sinais vitais, o pulso de um adulto, você sabe qual que é o pulso de um adulto? Quem tem ideia? Quantos batimentos cardíacos um adulto tem em 1 minuto? 60, 90. Um adulto, o pulso varia de 60 a 100 batimentos por minuto. De 60 a 100 batimentos por minuto um adulto tem de pulso. Certo? Como que a gente faz para ferir o pulso? Quem sabe ferir o pulso aí? Pega aí o colega do lado para ver o pulso. Pega aí que eu vou. O pulso não é que você tem que saber mais. Primeira coisa, não vai dar para mim ir do lado de cada um, então nós vamos achar o pulso aí, do colega do lado. 2 dedos, ao invés do polegar, o polegar tem um falso pulso. Você segurar ele assim, você vai sentir ele pulsando. Então pega 2 dedinhos, localiza o pulso. Vamos localizar o radial, que é o mais fácil, que é do lado esquerdo, o osso externo do rádio. Antena do lado do polegar, radial. Buraquinho aqui, uma cavidade que a gente tem, vai descendo o polegar e acha um buraquinho aí. Acha um pulso aí para mim, todo mundo. Nós vamos fazer uma dinâmica aqui e vou ver se achou mesmo o pulso. Para a gente saber se acha dos 60 a 100. Para fazer o atendimento. Todo mundo que está por aí pegou o pulso? Todo mundo? Então, beleza. Quando a gente vai contar o pulso, a gente vai contar a batida do pulso. E a gente vai marcar 1 minuto. Quando a gente marca 1 minuto, a gente vai contar os pulsos. 1, 2, 3. Não é o mesmo tempo do relógio, certo? Precisamos seguir 60 a 100. Uma pessoa vai dar 80, outra vai dar 75, outro vai dar 25. Então é de 60 a 100, vou contar o batimento. Marcar 1 minuto. Todo mundo pega aí, então eu vou marcar 15 segundos e vou falar para você parar. Beleza? Quando tiver todo mundo pronto, vou começar a marcar 15 segundos. Todo mundo achou aí? Prepara. Vai.
Aí, quanto deu? Deu quanto? 25, 20, 13, 17, 60? 60 não, 60 está morrendo. Aqui, ó, o que nós descobrimos de batimento cardíaco? 20, 22, 25, 17. 17 é batimento de atleta, né? Porque nós vamos multiplicar por 4, certo? Por que nós vamos multiplicar por 4? Porque nós marcamos 15 segundos, multiplica por 4, então vai ter um valor. Então, por exemplo, quem tem 22 vezes 4, 88. Você vai ganhar 60 a 100, você consegue 88, está tudo legal, né? Para a casa dos 54, 56, batimento de atleta. 50, 52, em descanso, atleta é até 48, que está o pulso normal. Mas quando a gente fala de primeiro socorro, o pulso ou está acelerado ou está muito baixo. Quando ele está muito baixo, a pessoa tem um estado de choque. Quando ele está muito alto, uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardíaca. Ele vai estar com o coração acelerado, com o pulso mais rápido. Tá certo? Então, só para a gente entender esse atendimento. Mas nós já sabemos aferir o pulso, certo? Não pode aferir com o dedinho, polegar. São os dois dedos, vai conferir lá, multiplica por 4, eu vou ter o pulso. Por que eu não marco um minuto? Eu marco 15 segundos. Porque imagina, se é um atendimento de primeiro socorro, ele tem que ser rápido. Se eu marcar lá 1 minuto, vou matar mesmo, né? Então, é 15 segundos, eu já vou saber pulso, respiração e temperatura. Já posso começar a fazer um atendimento. Tranquilo até aí? Beleza? O outro movimento que nós temos, que é o movimento respiratório. Infla e desinfla o tórax. Quantas vezes por minuto vocês acham que a gente respira em 1 minuto? Quem tem ideia? 40, 25. Nós temos de 10 a 20 movimentos respiratórios por minuto. Nosso tórax se eleva e abaixa. Quando eu estou em estado de choque, sofri um acidente, um trauma, eu posso ter uma parada respiratória. Na parada respiratória, o meu tórax não vai se elevar. Então, quando eu estou lá ferindo o pulso dessa pessoa, eu já vou estar olhando o abdômen, fazendo um movimento respiratório. Tá? Eu posso pôr o meu relógio no fundo do nariz, da boca, da língua, eu vou ver se está soprando, se está embaçando a lente do relógio. Então, eu estou vendo se essa pessoa está respirando. Quando a gente fala de temperatura, a gente pensa assim, a gente tem termômetro para medir a temperatura. Eu não estou falando de temperatura corpórea, que é 37,2, 37,8, nada disso. Estamos falando de estar gelado ou estar quente. Essa é a temperatura que nós estamos procurando quando a gente está fazendo o primeiro atendimento. Estou vendo se a temperatura que eu estou socorrendo a pessoa ali está gelada, já está sudorese, já está muito quente. Então é isso que é a temperatura que a gente está falando, tá certo? Então beleza, lembrando desses 3 sinais vitais, a gente começa a partir do pressuposto para fazer o primeiro socorro, tá certo? 10 a 20 movimentos respiratórios, 60 a 100 batimento cardíaco e a temperatura do corpo. 3 sinais importantes para o primeiro socorro, tá certo? Beleza, então agora nós já sabemos que nós podemos ver uma pessoa deitada, inconsciente, e a gente vai começar a fazer um atendimento, tá certo? Alguma vítima? Aqui, nós estamos aqui com a nossa vítima. Peguei para fazer um atendimento. A nossa vítima está consciente, orientada, ele não está deitado, ele não desmaiou, ele está passando mal. Então a gente, primeira coisa, vou oferecer uma cadeira para a vítima. Senta aqui, por favor, amigo. Aí, ó, a minha vítima está passando mal. Eu vou pegar a vítima, vou aferir sinais vitais. E todo mundo viu, pega o pulso aí, não é? Mas nunca vi ninguém pegar o pulso e contar nada. Você chega no postinho de saúde e o pessoal está vendo o pulso. O que está olhando aí? Você pergunta, mas eles não sabem o que eles estão olhando. Entendeu? Eles fazem o fake news, que não é isso que é o que tem que fazer. Se eu não estiver fazendo um atendimento de verdade, para que eu vou fazer o atendimento? Concorda comigo? Então eu cheguei aqui, ó, peguei o pulso, marquei 15 segundos, contei. 22, 88, 17, 17. Tá vendo que tá novinho. Aí eu fiz lá, 68 de batimento cardíaco, né? Tá bom, o pulso tá tranquilo, a temperatura tá boa. Ele teve uma crise aqui, começou a desmaiar. O senhor está bem? O que o senhor fez de última alimentação hoje? O que o senhor comeu? Quando eu pergunto isso para a vítima, eu espero a resposta da vítima. Porque toda hora que a gente pergunta alguma coisa para um atendimento, as pessoas que estão do lado falam assim, não, ele mora na rua tal. Não, ele passou mal porque comeu muito. Né? Essa resposta a gente precisa ter da vítima que a gente está socorrendo. Primeira
coisa que a gente faz quando a gente vai fazer o primeiro socorro? A gente tem uma plateia, não tem? Quando começa alguém a passar mal, tira todo mundo de pé. Então, se tem 2, 3 socorristas, gente, vamos dar licença, vamos deixar a pessoa mais à vontade, para respirar melhor. Porque a pessoa que está passando mal fica inibida, fica tímida, ele não quer te contar os problemas que ele está tendo, por que ele está passando mal. Então, quando a gente isola essa vítima para a gente fazer o atendimento, fica mais fácil a gente fazer o atendimento. Tá certo? Aí vai falar para mim, eu faço uso de remédio controlado, ontem eu tomei uma cervejinha para mais, dormi tarde, hoje estou passando mal. Então, beleza, daí está tranquilo. O que eu posso fazer? Monitorar sinais vitais, continuar acompanhando, chamar alguém que está acompanhando ele, falar, ó, leva para casa, acompanhe, qualquer coisa, leva no médico. Essa é uma situação que eu consegui só controlar, tá? Eu não tinha nada grave. Cheguei aqui, verifiquei o pulso, 120 batimentos cardíacos por minuto, suando frio, né? Movimento respiratório, respiração cachorrinho. O que é respiração cachorrinho que a gente fala? E não consegue estabilizar, está fazendo uma respiração cachorrinho que a gente fala. Então o que ele está apresentando? Um quadro, já que ele pode ter uma parada cardiorrespiratória, uma parada respiratória. Tá? Então esse aqui eu já vou falar, chama o bombeiro para mim, chama o SAMU, liga o 93. Não, eu tenho meu amigo daqui de carro, está mais perto. Não tem trauma, está consciente orientado, podemos colocar em qualquer carro e levar para o pronto-socorro. Porque o que salva é a velocidade que a gente conduz a vítima para o primeiro socorro. Muitas vezes a pessoa, não, deixa aí, espera o bombeiro. Se a gente não repulsar a mão, quanto mais rápido a gente chegar no pronto-socorro, melhor. Isso eu estou falando num quadro de atendimento clínico. Ele não tem um trauma. O que é um trauma? Caiu do telhado, né? Sofreu uma pancada muito forte, fraturou uma perna, um braço. Isso é um trauma. Mas ele está com um quadro aqui clínico. Parada respiratória, parada cardíaca, suspeita de AVC. Esses atendimentos a gente põe no carro e leva o mais rápido possível para o hospital. Tranquilo? Alguma pergunta? Não? Beleza. Se eu peguei a minha vítima aqui, ele tem pulso praticárdio, que é muito baixo, está diminuindo rapidamente. Ele vai evoluir para o estado de parada respiratória, ele vai evoluir para o estado de inconsciência. Se ele evoluir para esse estado de inconsciência, aí a gente vai entrar com aquele processo que o pessoal fala, massagem cardíaca. Que é o processo para reanimar ou para manter a circulação funcionando. Mas ele está inconsciente, morreu. Não, negativo. Quem vai falar que morreu é só o médico no hospital. A gente lá em casa, seu pai, seu irmão, seu filho, a pessoa que a gente chegar na condição de identificar uma parada respiratória, uma parada cardiorrespiratória, nós podemos fazer massagem cardíaca, e devemos fazer. Por quê? Eu vou dar uma sobrevida para essa pessoa, para esse primeiro socorro. Quando eu estiver fazendo a massagem cardíaca, eu faço o coração continuar batendo, mesmo que artificialmente, e o sangue continuar circulando, levando oxigênio nos órgãos, coração, pulmão, rim, cérebro. Eu fico mantendo os órgãos novos, tudo sendo irrigado. Por quanto tempo? Não tem, é indeterminado. Quando eu der conta de fazer a massagem, se eu não der conta mais eu troco, e outro assume, até a gente chegar no socorro médico. Porque lá eles vão usar outros meios e vão manter mais uns 40 minutos com essa vítima sendo tratada. Tá certo? Beleza? Alguma pergunta? Até aí? Massagem cardíaca, o que acontece? Para a gente ensinar uma massagem cardíaca, para todo mundo passar, treinar, né? A gente pode combinar um dia, né, filho? Massagem um boneco, aí a gente faz a massagem cardíaca, quem quiser treinar, a gente combina, a gente vem e faz um treinamento só de massagem cardíaca, para o pessoal ter uma noção do que faz uma massagem cardíaca. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta nessa parte? Agora a respiração artificial não faz mais. Hoje a respiração artificial, que é o boca a boca que a gente fazia antigamente, hoje a gente não faz mais. Por quê? Por causa das doenças infecto-contagiosas, né, da contaminação, para a gente pegar uma doença fazendo boca a boca, hoje não faz mais. Hoje a massagem cardíaca já foi contestada em algumas situações, mas hoje ela é extremamente eficiente. Porque a American Heart Association, que estuda primeiro socorro no Brasil e no mundo, chegou à conclusão que o sangue fica oxigenado por até 12 horas. Então, enquanto a gente está fazendo massagem cardíaca, a gente está levando o oxigênio aos órgãos novos, está mantendo esses órgãos vivos. Então, chega no hospital, o médico continua o processo, a gente continua tentando restabelecer essa vida. Certo? Outra coisa que a gente vai falar de primeiro socorro, já que a gente falou da massagem cardíaca, né? A pessoa engasgada, com obstrução respiratória. Isso acontece muito, acontece demais. Só que a gente vai e fica vendo assim e a gente não leva muito a sério. Né? E a gente já viu várias pessoas morrer por causa
obstrução respiratória. Num restaurante, em casa, bebê mamando. Já vi situação da mãe chegar desesperada com o bebê mamando e o bebê engasgado. E ela não sabia o que fazer. Né? Nós adultos mesmo, mais de 50, menos, qualquer situação a gente consegue ficar engasgado. Fazendo o quê? Almoçando, jantando, tomando café da tarde. Né? Porque aqui a gente tem a traqueia e a laringe, muito próximo um do outro. Quando a gente vai se alimentar, a gente fala assim, engasguei, entrou no buraco errado, não é isso que a gente brinca assim? É a hora que a gente está tendo uma obstrução respiratória. Só que como o engasgo não é muito grande, a gente só tosse e já desobstrui. Só que se for engasgo grande, não vai adiantar, a gente vai tossir no bem e a gente vai começar a asfixiar. É nessa hora que a gente entra no processo de desobstrução respiratória, tá certo? Esse procedimento a gente chama de manobra de Heimlich, é uma desobstrução respiratória. Quem lançou esse nome foi um estudioso alemão que descobriu essa manobra e colocou o nome dele na manobra, tá certo? É um processo que a gente faz da seguinte maneira. Aqui é minha vítima, a vítima pode levantar. Aqui, ó, Cuidado. o que acontece? A gente coloca a perna atrás da vítima, nessa posição aqui, ó. Por que a gente coloca a perna atrás da vítima nessa posição? Uma posição de arte marcial, né? Se ele desmaiar ou cair, eu consigo segurar ele, deitar no chão e continuar o procedimento. Se ele vier desmaiar. Se eu ficar em pé aqui tentando fazer a manobra, ele começa a desmaiar, cai os dois. Então a gente faz uma posição firme. Aqui, ó, a gente vê, no caso do sofinote aqui, ó, uma crista abdominal maior. Quando a gente está mais gordinho, a crista abdominal maior, a gente costuma falar o quê? Que a gordura acumulou no abdômen, né? Então o estômago sobe para cima. Então o estômago fica aqui, ó. Ele não está mais embaixo aqui. Quando a pessoa está mais chapada, o estômago fica no local aqui embaixo. Aí as vísceras não jogam ele para cima, né? Então a gente vai fazer a massagem cardíaca aí em cima da crista abdominal. Não vai fazer no umbigo. Igual a gente pensa que pega aqui assim, não é, né? Aqui em cima, ó, o estômago está aqui, ó. Eu vou pegar o estômago e vou puxar ele para dentro e para cima. A gente fala que é tipo uma colher que a gente vai fazer, para dentro e para cima. E com força, tá? Vou levantar, ó, levantar, para poder jogar esse ar do estômago na traqueia e desobstruir. Tá? E o ar sobe do estômago e vai jogar tudo para fora. Vai até vomitar, se for o caso. E a gente vai conseguir desobstruir. Tá? Com bastante força mesmo. Quando a pessoa é uma vítima gestante, está grávida, também a gente faz em cima da crista abdominal. Porque senão a gente pode vir a machucar o feto. Tá certo? Então a gente vai fazer em cima da crista abdominal também a massagem. Tá certo? É sem tempo de parar até desobstruir. Se a vítima, eu estou lá fazendo a massagem, a vítima desmaiou, evoluiu para o estado de consciência, eu deito a vítima e começa a massagem cardíaca. Porque a hora que ela desmaia, ela já entrou para o estado de inconsciência. Automaticamente ela já vai estar em parada cardiorrespiratória. Eu já começo uma massagem cardíaca para continuar o processo. Como a gente não tem mais um boca a boca, Está obstruído. está obstruído, massagem cardíaca está inconsciente, até ele, vomitou, voltou, parou a massagem. Parou a desobstrução respiratória também, tá certo? Tranquilo? No caso de bebê, criança, se quiser sentar, eu faço mais. No caso de bebê, criança, o que a gente faz? A gente pega o bebê está chorando, está engasgado, a gente coloca ele de decúbito ventral, né, que é a barriguinha, deitado no braço. Calma, né? Foi perfeito. Obrigado. Olha lá, Aquele lá também esse aí vai ficar topa. bravo. Aquele ali também topa. Quando a gente tem um bebê engasgado, normalmente a mãe está lá, né, dando mamar para o bebezinho está assim. Normalmente, eles falam assim, segura para rotar, vocês já viram? Segura para rotar. É por quê? Porque quando a gente enche o estômago, ele fica cheio de gases, né? Então quando você fica com o bebê balançando aqui, ele vai jogar os gases para fora e vai entrar no processo de digestão. Quando entra no processo de digestão, estabiliza, aí ele vai ficar de boa, aí você pode deitar ele. Só que talvez a mãe está dando mamar, o neném dorme. Né? Ele dorme, aí de repente ela olha para ele e está ficando roxo, ela desespera, porque ele está engasgado. O procedimento é qual? Vai lateralizar o bebê, né? Vai colocar ele dessa forma aqui, ó, cavalgado no braço, rostinho na palma da mão, ó, os bracinhos abertos, e vai fazer assim, ó, 1, 2, 3, o peso do braço, ó, a pancada é essa aqui mesmo. Aí o bebê, chorou, eu viro, limpo a boquinha do bebê, desobstruo, tiro o que tem na boca, e vou dar carinho para ele e vou observar, para ver se ele engoliu o vômito, se ele está respirando normal,
se necessário, leva ao médico. Esse procedimento aqui salva a vida, gente. Já vi o pessoal de eu chegar na casa da pessoa lá, o bebê está roxo, ainda dá tempo do bombeiro fazer um atendimento. Mas também já vi situação que a gente chega lá, não dá mais tempo de fazer nada. Que a mãe desesperou, demorou, chamou o bombeiro, demorou para fazer o procedimento, tá? Então, se a gente não precisa desesperar. Outra coisa que a gente vê muito aí, é que o bebê é manhoso, bebe o fôlego, chora, ou levanta e não respira. Aquilo lá é uma parada respiratória, involuntária, mas é. Aí se você der um tapinha na bunda, já viu, dá um tapa na bunda e chora. O bebê, ele fala assim, era mãe, tá vendo? Não é isso que a gente faz? É porque quando a gente dá o tapa na bunda, o bebê assusta. Aí ele faz o mesmo procedimento, e joga o ar para fora, desobstrui. Antigamente, né, quando o Finote nasceu, eu também, o médico pegava o bebê quando nascia e pá, um tapão na bunda. Aí o bebê, jogava a gosma para fora, que é o líquido amniótico, que fica lá dentro da barriga da mãe, né? Agora hoje não, hoje o bebê nasce, já vem lá com o aspirador, pega o aspirador, já aspira o bebê, aí já desobstrui, está tudo tranquilo. Mas antigamente era o mesmo procedimento de desobstrução respiratória, tá certo? Se a gente tiver que fazer uma massagem cardíaca no bebê, tentei desobstruir. Bati, dei as palmadinhas, olhei, o bebê não chora, está ficando roxo, continua as palmadinhas, o bebê não chora, está ficando roxo. Aí está inconsciente, não tem pulso, vamos para a massagem cardíaca. O bebê está deitadinho lá, ela vai achar aqui, ó, 2 dedinhos acima do umbigo, linha dos mamilos, 2 dedos, esses 2 dedos médios, 2 dedos, e vamos começar uma massagem cardíaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e não paro. O bebê está inconsciente, enquanto ele não voltar, eu não paro. Vou para o médico, estou no carro, põe no carro, está inconsciente, estou no carro, massagem cardíaca. Estou fazendo massagem cardíaca no bebê. Nós estamos no carro, enquanto ele não chorar, até chegar no médico. Cheguei no médico por quê? Porque eu estou continuando fazendo a grande circulação funcionar, está irrigando os órgãos do bebê, e como o bebê é novinho, a chance dele sobreviver é muito maior que a de um adulto. A gente continua a massagem até chegar no hospital. Chegar lá, a gente passa para o médico já vai assumir, já vai controlar a situação. Tranquilo? Alguma pergunta? Dúvida? Pode falar. Sozinha? Quando a gente engasga com a saliva, é o mesmo engasgamento com a saliva, pode ser com um alimento, com comida, a gente pode tossir, tentar tossir, né? Tossir para jogar para fora, que a gente tenta engolir, né? Ou beber água, aí aumenta o engasgamento, dói, começa a doer, né? Então a gente tenta tossir, ou senão pede para alguém fazer a manobra. Se estiver sozinho, a gente pode fazer numa cadeira, só que é um pouco mais difícil sozinho, para a gente conseguir fazer esse procedimento na cadeira. Mas eu posso ou ajoelhar na cadeira e fazer um movimento com o abdômen, na cadeira, ou ao contrário, se eu conseguir, se a cadeira for assim, para ter mais firmeza, entendeu? Para tossir, aí a gente consegue desobstruir. Só que a gente tem que estar muito tranquilo para a gente conseguir fazer com a gente mesmo. É um pouco mais difícil, mas também dá certo. Se a gente estiver sentindo um sintoma de infarto, suponhamos que a gente está formigamento no lábio, o lábio tremendo, o braço começa a ficar quente, enrijecer, né? Cãibra na mão, o olho está ficando com a visão meio turva, é uns sintomas de infarto ou de AVC. A gente pode começar o quê? Tossir, não para mais de tossir. Por quê? Estou estimulando meu músculo cardíaco com essa tosse, entendeu? Eu posso manter uma sobrevida até eu chegar no socorro. O ideal é começar a tossir e ligar para alguém. Porque se eu pegar o carro para dirigir e o infarto for mais rápido, eu não consigo voltar. Tá? A tendência do nosso corpo, toda vez que a gente tem qualquer situação adversa, é partir para uma situação de inconsciência, certo? A gente tem um bulbo que fica aqui atrás. Sempre que a gente tem um problema, qualquer tipo de problema, nosso corpo manda uma mensagem para esse bulbo. Para quê? Para a gente cair na horizontal. Por isso que tem um desmaio. Aí a gente cai na horizontal para quê? Para estabelecer a circulação. Para a gente fazer o sangue circular no corpo. De uma ponta a outra e irrigar. E talvez estabelecer o problema que a gente está tendo. Isso é o desmaio. Se o desmaio for controlado, o que acontece? A pessoa cai, deita aqui, a gente vai lá ver, tem pulso, tem sinais vitais. Está com temperatura legal, só teve um desmaio, quando ela estabelecer, ela voltar, a gente pode sentar na cadeira, conversar com ela. Aquele negócio de passar álcool no nariz, bate no rosto, nada disso, joga água, não.
A vítima inconsciente, ela precisa só de restabelecer a circulação. A hora que ela restabelece, ela vai voltar. A gente senta, conversa, vê se ela faz uso de algum remédio, se ela não tomou o remédio naquele dia, e se precisa, conduz ao médico. Tá certo? Tem mais alguma coisa que não quer falar? Só você sabe. Eu quero contar um caso de muitos anos atrás, que ainda usava massagem cardíaca, respiração artificial, e eu sou aposentado de CEMIG, e a gente recebe treinamento de primeiro socorro todo ano, né? Você sabe disso. E tinha um eletricista lá em Tuiutaba, no clube, e acharam uma criança de 8 anos morta lá no fundo da piscina. Aí tirou essa criança para fora, e o povo, vamos rezar, não, vamos rezar não, vamos fazer massagem cardíaca e respiração. E salvou a criança. Uma criança de 8 anos, ela tem uma possibilidade de salvar muito mais do que 9 minutos, igual um adulto. É vontade de viver. É vontade de viver. Então, Criança novinha tem mais vontade de viver. O adulto talvez ele está cansado, ele não luta. Então salvou a criança, foi elogiado na Câmara de Vereadores, foi um sucesso. Nós tivemos aqui, nós estávamos jogando futebol no praia, jogando futebol lá no campo do praia. Aí estava eu, o Marcelo, outro amigo meu do bombeiro também. Aí um médico lá, o Carlos Eduardo, não sei se você conhece, passou mal lá no meio do campo, caiu, parada cardiorrespiratória. Aí o Marcelo começou a fazer massagem cardíaca, reanimou ele. O pessoal da ambulância chegou, já colocou o 10, levou para o hospital, está jogando bola de novo lá. 68 anos. Ele teve sorte que você está doendo. E assim, né? E ser um socorro rápido. Né? Lá tem ambulância, mas se fosse, por exemplo, Deus me guarde, aconteça aqui no centro, gente, se a pessoa, a gente pegar e começar a massagem cardíaca já é um grande passo para a gente ter a oportunidade de reverter. Salva aí. A gente viu aquele humorista, aquele influenciador que morreu agora, o Madeirite, uns 50 anos. Pô, ele estava sozinho. Talvez se tivesse alguém para fazer uma massagem cardíaca, ele teria, mas demorou até achar ele. Porque foi no banheiro, ele estava sozinho lá no aras dele. Aí quando eles achou, já tinha um tempo que ele estava parado. Ele chega a parada cardíaca efetivamente, mas fica ainda o coração ainda. Então, o desmaio? Desmaio, Não, o desmaio normalmente não tem a parada cardíaca. Não. O desmaio é só um apagamento, né? É uma mensagem que o nosso cérebro chega, apaga. Para quê? O corpo cai na horizontal e a circulação fica mais fácil. Por quê? Porque quando a gente está em pé, para a gente ter uma circulação, o sangue vai assim, desce tudo para a perna, vai lá na perna, alaga o corpo, aí depois as panturrilhas jogam o sangue para cima para chegar no cérebro. Quando a gente tem um problema, que a gente tem um apagamento, a gente deita na horizontal. Então o coração vai bater naquela pancada ali, ele já vai jogar o sangue puro, todo o corpo, já oxigenado, para recuperar ali aquela falha que teve o corpo. O coração não chega a parar. Não, ele não chega a parar não, em desmaio não, muito raro. Se parar já é uma parada cardíaca. A criança, a gente vai usar uma mão só. Bebê, 2 dedos. Criança, só uma mão. Quando a gente faz a massagem cardíaca, é calcanhar da mão. É a catenária da mão, essa parte aqui, ó, mais dura. Então a gente vai colocar ela, né? A mesma coisa. A gente não conseguir contar, se a gente for contar, a gente vai olhar aqui, ó. Arco das costelas, apêndice tifoide. Todo mundo acha aí o osso molinho que dói? A gente põe 2 dedos aqui, ó. Quando a gente acha esse molinho, e coloca a mão em cima, acima dos 2 dedos. Eu não tiro os 2 dedos da medida, eu coloco a mão acima dos 2 dedos e coloco o calcanhar da mão. Aí eu vou começar a massagem cardíaca aqui, ó, certo? Aí eu entrelaço os dedos dessa forma. Se alguém estiver aí atrás, quiser ficar de pé, vou mostrar aqui no bebezinho. Aqui, ó, a mão vai ficar dessa forma, dedos entrelaçados, braços estendidos. E a massagem vai ser isso aqui, ó, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008. Isso no adulto. Por que acontece em 1001, 1001? Porque o nosso coração não bate assim, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem um espaço, um intervalo. Então a gente põe o 1001, 1002, para ter o espaço da batida, tá certo? Aí a gente vai pressionando essa massagem cardíaca, vai repetindo, enquanto a gente der conta. No caso do bebê, no caso da criança, já falou, né? Criança a gente fala acima de 12 anos. Né? Abaixo disso, também a gente pode fazer a mesma massagem com a mão, só que vai variar muito do tamanho.
Tem uma criança de 12 anos que é pequenininha. Tem uma de 12 que parece um adulto, né? Então, se eu acho uma de 12 já, uma que parece mais um adulto, eu já posso tratar como adulto. Tá? E vai valer na hora da gente fazer a análise do primeiro socorro. E quem faz o primeiro socorro? Vai ter um tanto de pessoa, quem está mais esclarecido, quem está mais tranquilo para fazer, quem tem mais vigor físico. Porque para a gente fazer a massagem cardíaca, demanda um vigor físico. Se a gente não tiver um vigor físico, a gente não vai conseguir fazer a massagem cardíaca. A gente vai ficar cansado, vai desmaiar também, porque a gente fica com a cabeça baixa. Né? Muitas das vezes a gente vai fazendo a massagem cardíaca e vai passando mal de cansaço. Tá? Então a gente vai revezando, tá bom? E o bebê uma mão, braço estendido, a gente coloca ele na superfície rígida, né? No caso da criança, e uma mão só faz a massagem. Tá certo? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Primeiro socorro? Alguma dúvida? E em caso de afogamento também. Afogamento ele começa com uma parada respiratória, que é a hora que tampa as vias nasais, a boca, ficou obstruída, né? As vias aéreas superiores, aí ele tem a parada respiratória. Quando a gente começa a massagem cardíaca, a pessoa começa a sentir a massagem cardíaca, ela joga a água para fora, porque a gente está comprimindo a parte ali do tórax. Aí ela volta a respirar. Se ela não voltar a respirar, a gente continua com a massagem cardíaca. Tá certo? Toda massagem cardíaca só é efetiva e só é necessária se eu tiver uma parada respiratória, uma parada cardíaca. Se eu não tiver nenhum nem outro, ou se eu tiver as duas, não tiver nenhum nem outro, eu não posso fazer massagem cardíaca. Por isso que a gente tem que ver primeiro os sinais vitais: pulso, respiração e temperatura, para a gente começar a massagem cardíaca. Tá certo? No caso de incêndio. Convulsão. A crise convulsiva, normalmente, ela é considerada um espasmo muscular, né? Que a pessoa tem, por quê? Porque ela já apresenta algum problema, não toma remédio, já apresenta algum problema periódico, não toma remédio. Ele é um problema que vem com um colapso elétrico do cérebro da pessoa, né? Aí ela tem essa crise convulsiva. Bebeu, não podia beber, comeu demais, fez uso de bebida alcoólica, se alimentou e pulou na piscina, né? Então a gente começa a ter um processo que a pessoa pode encadear uma crise convulsiva. Tratar uma crise convulsiva. A pessoa fala, abre a boca, vai engolir a língua e tal. A situação de engolir a língua é muito complexa. Quando a pessoa engole a língua? Quando ela evolui para o estado de inconsciência. Por quê? Porque a língua é mole. Ela é um palo que mole. Quem comanda a língua é o cérebro. Se o cérebro parar de comandar a língua, o que ela faz? Cola no céu da boca. Mas a gente não engole a língua, como a pessoa fala. O problema da crise convulsiva é cortar a língua. E a pessoa está manjando os dentes, se ela falar a língua para fora, ela vai morder a língua. Por isso que ele não botou o dedo na boca da pessoa com crise convulsiva. Se a gente conseguir uma flanela molhada para ajudar, para a gente colocar na boca dela, para ela não quebrar os dentes, para ela não morder a língua, a gente pode fazer isso. Mas o ideal é o quê? Segurar a cabeça da vítima na horizontal e deixar o corpo se debater, de maneira que não machuque. Se a gente tiver duas pessoas perto, uma segura a cabeça, estabilizando, e a outra segura o corpo. De forma que proteja, de forma que retenha. Porque o corpo precisa desse espaço para poder passar isso. Ela dura em média de coisa de 5 segundos. Pois é, porque é feio, né? É muito feio a situação. O segredo é o quê? Segurar a cabeça para a pessoa não bater o rosto, bater a cabeça no chão, não aumentar as lesões, e o corpo para poder não debater. E a cabeça vai passar de 5 segundos, ela pode voltar umas 2, 3 vezes e volta para ser utilizada. Posição específica. Oi? Posição específica. Não, a crise convulsiva, se ela estiver vomitando, o ideal é que você coloque a cabeça lateralizada para ela vomitar e não engasgar com o vômito. Né? Mas se ela não estiver vomitando, só segurar a cabeça na horizontal, segurar o corpo para não se debater e evitar o trauma. Né? É o que é mais indicado. Certo? Incêndio. Incêndio? Boa pergunta. Depende, o incêndio, igual nós estamos falando aqui bem acelerado, né? Por causa do nosso tempo. Incêndio, nós temos uma gama vasta de problemas, né? Para a gente tratar. Igual incêndio. A gente chegar na residência pegando fogo, o ideal é o quê? Não abrir as portas, não abrir as janelas, porque a gente aumenta a oferta de oxigênio e a casa vai pegar fogo. Se a gente tiver a condição de fazer, a gente vai isolar o local que está queimando, fechar as portas e deixar o que está queimando para trás. Se eu tiver uma edificação dentro do incêndio, o ideal é o quê? Se eu não estiver visualizando a saída, é deitar no chão, que o ar próximo do chão é mais puro, mais limpo, então eu consigo respirar o oxigênio melhor, porque a fumaça é mais leve, ela vai subir.
Então as partes de cima vai estar mais impregnada pela fumaça e a parte de baixo vai estar mais pura. Então se eu conseguir deitar e rastejar até a porta, eu vou conseguir sair mais fácil. As portas antigamente, igual essas portas nossas aqui, é de correr, então é tranquilo, né? Se a gente tiver um princípio de incêndio, a gente abre a porta, todo mundo vai embora. No ambiente de casa, normalmente, a gente tende a pôr a porta de abrir para trás, né? A gente está aqui, ó, e a porta abre para cá, né? Então, nesse caso, se a gente tiver um princípio de incêndio com a porta fechada e a gente não conseguir ver, se a gente rastejar é mais fácil, que eu vou chegar aqui, abrir a porta para me passar. Se muita gente estiver nesse ambiente, igual aconteceu naquela boate Kiss, que as portas abriam para trás, hoje as portas de toda casa de evento é bang-bang, você empurra, ela abre para lá, para cá, né? Ela não abria para o lado de lá. Aí todo mundo se acumulou na porta, aí foi todo mundo apertando, a pessoa que estava aqui na frente não conseguia abrir a porta, a pessoa morrendo esmagada e asfixiada pelo monóxido de carbono. Eu estava explicando no final do dia do treinamento que eu estava falando, o processo de morte, em caso de incêndio, ele se dá pelo monóxido de carbono. A pessoa está dentro do ambiente confinado, começa a respirar o monóxido de carbono, evolui para o estado de inconsciência e morre queimado só depois. Porque no momento ela só desmaia primeiro, né? A gente começa a respirar monóxido de carbono ali 3 minutos, a gente entra no estado de inconsciência e depois morre queimado, no caso do incêndio. O ideal é o quê? Molhar todas as roupas, tecido que tiver, enrolando o corpo para evitar a propagação do incêndio no corpo, quando sofrer mais queimadura, molhar uma toalha, um lençol, pôr no rosto para respirar, para diminuir a inalação do monóxido de carbono, né? Quanto mais torneira e água tiver no ambiente, para poder a gente molhar tudo no ambiente melhor, quebra todas as torneiras, deixa vazar água para todo lado. O que vai fazer? Vai diminuir a propagação do incêndio. Se a gente estiver num ambiente fechado, né, confinado. Se a gente conseguir sair para fora, o ideal é o quê? Abrir todas as portas e janela, se a gente estiver dentro, e sair para fora. Se a gente estiver fora para entrar, o ideal é não abrir as portas e janelas, porque vai ter explosão quando ela tiver uma oferta muito grande de oxigênio. Que a gente chama de backdraft, é uma explosão do ambiente. Tá certo? Do carro a gente estava falando, até estava falando com o Finótico, antigamente tinha extintor em carro, né? Aí eles foi tirando, aí teve um processo, falou assim, ó, nós vamos tirar os extintor dos carros, que é o melhor, está tendo muito acidente. Ao invés de fazer uma aulinha de primeiros socorros que eles fazem hoje na autoescola, e fazer uma aulinha de combate a incêndio, o pessoal usar o extintor, eles resolveram tirar o extintor, né? Quando a proposta, se a gente tiver um extintor e a gente quiser apagar o princípio de incêndio de veículo, é só a gente não abrir o capô do carro. Porque quando a gente abre o capô do carro, a gente faz uma oferta de oxigênio. Aí pega fogo em toda a parte plástica que está ali, superaquecida. Aí o extintor não apaga mais o fogo, né? Então o que a gente faz? A gente só destrava a tampa do carro, aí o capô dá aquela folga, a gente vai lá, enfia o bico do extintor e dispara todo o agente extintor dentro do motor do carro. Se o fogo for no motor, certo? Todo o agente extintor ali. Ah, não abre? Está quente, não dá? Enfia ali naquela parte ali onde que é as aletas do radiador e joga todo o agente extintor ali dentro. Espera um pouquinho, quando a gente estiver vendo mais fumaça, aí a gente abre o capô do carro. Se possível, corta os cabos de bateria, chama o seguro ou chama o bombeiro. Aí a gente não vai perder o carro, tá certo? Melhor perder o carro que ganhar. Com certeza. Sempre. Nós estamos falando também de acidente doméstico na cozinha, né? Uma coisa importante que a gente lembra aí para quem mexe com cozinha, trabalha na cozinha, esposa, né? Esposa gosta muito de pôr um vestidinho no fogão, uma roupinha bonitinha, um plastiquinho. Toda hora tem um pano na cozinha, é bonito, né? Colorido. Mas as cozinhas hoje, vocês podem ver, já estão mais sucintas. Os negócios é de pedra, né? O negócio é tudo anti-chama. Ninguém hoje mais quer pôr forrinho no fogão, forrinho no chão, né? Cortina na cozinha com cortina de pano. Essas coisas para a gente evitar o princípio de incêndio é importante. Se a gente estiver na casa da gente, o ideal é que a gente mude essa concepção hoje, né? Vestidinho no bujão. Chega lá, primeiro, ó, o que acontece? Você põe uma panela lá para fritar uma batata. Hoje o celular é o vilão número 1 da vida do ser humano. Vai fritar uma batata, esquentando o óleo. 1000 graus para fritar batata, porque tem que estar quente. Aí o telefone toca. Eu pego o telefone, nossa, meu filho, o óleo está lá. A hora que eu volto, está pegando fogo. O desespero, derruba aquele óleo no chão, esparrando, pega fogo no pano, aí já pega fogo na cozinha. A dona de casa já sofre uma queimadura de 1º, 2º grau, já agrava esse processo. Né? Então o que a gente tem que fazer hoje na cozinha? A gente tem que ter ação e reação. Né?
A gente está na cozinha, já vou fazer uma coisa que é fritura, menino pode ficar por ali, cachorro, gato, tem qualquer situação de princípio de incêndio, tem um incêndio grande, a gente não controla mais. O pessoal fala muito isso quando eu estava trabalhando ainda, falava assim, mas não tem incêndio aqui em Uberlândia não. Fala para vocês que é 10 incêndios por dia, no mínimo 10 incêndios. Panela de pressão, né? Panela de pressão normalmente ela não dá incêndio, ela dá um estrago só, que ela explode. Então põe debaixo d'água. Pega a panela e põe debaixo d'água. A gente cansa de falar isso nas palestras de acidente doméstico, que a panela de pressão, o nome já diz, panela de pressão. Por que a panela de pressão fica redonda, gente? Todas as panelas na casa da gente costumam arredondar o fundo, vocês já viram? A panela de pressão também, vai virando uma bolinha, né? Aí você vai naquele cara da feira, pega o martelo, bate a panela de pressão, arreta o fundo e você leva para casa, pau na máquina de novo. A panela de pressão, quando ela fica redonda, ela está mostrando para você que ela atingiu já a resistência. Ela não presta mais para ser panela de pressão. Porque você já fez ela ter muito excesso. E ela suportou os excessos. Uma hora ela vai explodir, porque o excesso foi demais. Como que funciona a panela de pressão? A gente compra uma panela de pressão, está escrito assim, 4,5 litros. É 4,5 litros completo. Água e comida. Então você vai lá colocar 1 quilo de feijão, 1 litro de água. Você vai sobrar 2,5 de garantia. É a pressão que vai encher ali. Cozinhar o feijão, entendeu? Nós não precisamos encher uma panela de pressão de água para ela cozinhar uma comida. Vou cozinhar um feijão. Cheguei lá em casa. Coloquei 1 quilo de feijão numa panela de 4,5 litros. Eu coloco mais 1 litro de água, eu vou ter 1.000 litros de vapor dentro daquela panela. Fervendo e cozinhando o feijão. É só a gente ter mais atenção e mais vezes olhar. Mas a gente cozinha com menos tempo e com menos gasto. Por isso que a panela de pressão é para gastar menos. Então a pessoa põe 1 quilo de feijão, 2 litros de água e deixa o pão lá. Aí só vai lá olhar a hora que está pronto, né? Então é o que estoura a panela de pressão, é o excesso de tempo que a gente quer deixar cozinhando. A água também, né? Não, a água é o... Pra tirar o vapor dela. Quando você põe ela na água para tirar o vapor, o que você faz? Você destempera a panela. A panela está lá, no fogo. Ela está quase atingindo 800 graus de temperatura. Você põe ela, baixa a temperatura de uma vez, as moléculas pum. Aí você esquenta de novo as moléculas pum. Uma hora as moléculas pum, explode. E ela perdeu toda a resistência. Beleza? Tranquilo? Gente, eu tinha para passar para vocês de interessante. Se tiver outras oportunidades, nós estamos aí à disposição, né, Finório? Algumas perguntas, nosso tempo está no limite. Quero agradecer a atenção de todo mundo, tá bom? Sempre que precisar, nós estamos à disposição.